Boa noite, amigos do Grupo Espírita Francisco Cândido Xavier, da cidade de Brumadinho, Minas Gerais. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma transmissão através do YouTube, da nossa reunião virtual de estudo do Evangelho, de estudo da doutrina espírita. É com muita alegria que nós convidamos a todos a estarem conosco todas as terças-feiras e hoje, excepcionalmente, a quarta-feira, conosco às 20 horas, para que possamos refletir acerca do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, para que nós sejamos socorridos nas nossas dúvidas cotidianas, nas nossas experiências do dia a dia, na convivência com os nossos semelhantes, que possamos ser socorridos pelas mensagens abençoadas do Evangelho, nos sustentando quanto ao melhor caminho a percorrer. Novamente, boa noite a todos que estão conosco aqui, nos acompanhando, e também aqueles que irão nos acompanhar em outros momentos. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos, prepararmos os nossos corações para esse momento, para essa troca, para esse aprendizado. Então vamos juntos fechar os nossos olhos, pedir a Deus e a Jesus que nos proteja e nos abençoe. Querido doce Mestre Jesus, meigo Rabi da Galileia, mais uma vez nos encontramos diante de Ti, Senhor, tão necessitados do Teu amor e da Tua presença. Que possamos preparar os nossos corações para o encontro abençoado com a Tua mensagem, com a Tua palavra, para que possamos, Senhor, nos valer desse momento de aprendizado, de troca, de partilha, para interiorizar os seus ensinamentos, transformando, doce Jesus, o nosso pensamento, a nossa atitude, os nossos sentimentos. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos caminhar com fé, com coragem, na certeza, Senhor, de que tudo concorre para o bem. Que possamos ter olhos de ver, que possamos, Senhor, ter o coração sempre aberto à Tua mensagem, que possamos Te ofertar as nossas mãos, para que possamos trabalhar em Teu nome o aperfeiçoamento de todos, principalmente de nós. Sê conosco, doce Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem. Novamente, boa noite a todos. A gente convida a todos que possam nos seguir através das redes sociais. Nós temos conteúdos diários acerca da doutrina espírita, sempre uma mensagem consoladora dos benfeitores espirituais, através da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E hoje, especialmente, a gente traz o tema Retribuir o mal com o bem. É uma passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, os versículos de 32 a 36. E antes da gente iniciar as nossas reflexões acerca do tema, a gente vai fazer uma leitura inicial. Leitura inicial é essa que já conversa com o nosso tema da noite: retribuir o mal com o bem. E para isso a gente vai usar o Livro da Esperança, que é um livro muito bonito, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E é um livro onde Emmanuel comenta trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é um livro muito recomendado para que a gente possa fazer e utilizar no nosso culto do Evangelho no lar. Então eu vou ler para a gente o capítulo de número 32. Compaixão e socorro. Amai, pois, a vossos inimigos. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3. Não apenas os nossos adversários costumam cair.
É preciso entender que as situações constrangedoras não aparecem unicamente diante daqueles que não nos comungam os ideais, cujas deficiências, por isso mesmo, estamos naturalmente inclinados a procurar e reconhecer. As criaturas que mais amamos também erram, como temos errado e adquirem compromissos indesejáveis, como tantas vezes temos nós abraçado problemas difíceis de resolver. E todos eles, os irmãos que resvalam na estrada, de certo pedem palavras que os esclareçam e braços que os levantem. Tanto quanto nós, na travessia das trevas interiores, quando as trevas interiores nos tomam de assalto, reclamam compaixão e socorro, ao invés de espancamento e censura. Ainda assim, compaixão e socorro não significam aplauso e conivência para com as ilusões de que devemos desvencilhar-nos. Em verdade, exortou-nos Jesus a deixar conjugados o trigo e o joio na gleba da experiência, de vez que a divina sabedoria separará um do outro no dia da ceifa, mas não nos recomendou sustentar reunidos a planta útil e a praga que destrói. À vista disso, a compaixão e o socorro expressam-se no cultivador, através da bondade vigilante com que libertará o vegetal proveitoso da larva que o carcome. O papel da compaixão é compreender. A função do socorro é restaurar. Mas se a compaixão acalenta o mal reconhecido a título de ternura, converte-se em anestesia da consciência. E se o socorro reprime o remédio necessário ao doente, a pretexto de resguardar-lhe o conforto, transforma-se na irresponsabilidade fantasiada de carinho, apressando-lhe a morte. Reconhecendo, pois, que todos somos suscetíveis de queda, saibamos estender incessantemente compaixão e socorro onde estivermos, sem escárnio para com as nossas feridas e sem louvor para com as nossas fraquezas, agindo por irmãos afetuosos e compassivos, mas sinceros e leais uns dos outros, a fim de continuarmos todos juntos na construção do bem eterno, trabalhando e servindo, cada qual de nós em seu próprio lugar. Emmanuel. Uma página belíssima que nos convida a reflexões preciosas em torno do amor que nós devemos estender a todas as criaturas, partindo do princípio de que todos podemos estar em queda. As pessoas que amamos e também as pessoas que são menos indesejáveis à nossa convivência. E elas se tornam menos indesejáveis à nossa convivência por não compartilhar conosco dos mesmos ideais, dos mesmos pontos de vista. Mas somos todos diferentes. E é necessário que assim seja. Então, Emmanuel traz a imagem do joio e do trigo. O joio e o trigo são diferentes. O trigo, ele produz o alimento que é aproveitado, que sacia a fome. O trigo, que será transformado em farinha, depois será transformado em pão. Então, o trigo ele já tem algo a oferecer para a providência divina. Porém, é necessário que o joio permaneça ao lado do trigo, porque o joio necessita aprender com o trigo, para que dia chegará onde ele também possa ser trigo, transformado em pão. E essa convivência, ela se dá por um tempo. Depois chega o cultivador e com a sua sabedoria ele vai separar o joio do trigo. Mas esse momento de convivência ele é necessário para o joio aprender com o trigo e também para que o trigo aprenda com o joio a resistir às tentações, a resistir aos convites para o desvio da sua tarefa, porque se o trigo der ouvidos ao joio, o joio ele pode
matar o trigo. Então, dentro dessa convivência, nós muitas vezes somos contrariados, somos ofendidos, somos perseguidos, ou nos sentimos dessa forma, porque muitas vezes algumas situações são criações do nosso sentimento ainda adoecido, da nossa percepção distorcida da realidade. Então é necessário que a gente trabalhe em nós esse autoconhecimento para perceber até que ponto realmente nós estamos sendo ofendidos pelo nosso próximo. Quando a gente pensa no mal, a gente pensa em situações muito graves, situações extremas. Porém, esse mal que nos visita, ele pode ser representado por situações pequeninas, pequenas contrariedades do dia a dia, desde a organização da casa, a via pública, pequenas situações dentro do trabalho, onde nós nos deparamos com adversários, com antagonistas, com pessoas que nos desafiam. Como é que nós temos respondido a esses desafios? Será que nós estamos pagando na mesma moeda? Será que a mesma impaciência que usam para conosco, nós também retribuímos? Muitas vezes a gente justifica as nossas ações com o comportamento dos outros. Nós costumamos dizer assim: se você não tivesse feito isso, eu não teria perdido a paciência. Desculpa. Se você não tivesse gritado comigo, eu não teria gritado de volta. Como se fosse responsabilidade da pessoa a perda do nosso controle. Quando na verdade não é. Não deveria depender do outro o nosso comportamento. Quando a gente responde no mesmo tom vibratório, no mesmo volume de voz, nós estamos nos comportando tal qual aquela pessoa que nos dirige. E estamos fugindo à recomendação de Jesus, que é de que nós devemos retribuir o mal com o bem. Porque se a gente retribui o mal com o mal, aquele mal não tem fim. A gente entra num ciclo de repetição de padrões de comportamento dentro da nossa família, na relação com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, e aquilo não cede. Não cede porque nós estamos retroalimentando aquele processo. E ele tende a se estender até o momento em que nós possamos perceber que está nas nossas mãos finalizar esses processos. E ele começa justamente em a gente ponderando a nossa posição nos relacionamentos e também avaliando, não no sentido de julgar, mas no sentido de perceber o comportamento do nosso próximo, que responde a padrões em função do seu momento evolutivo que não cabe a nós corrigir de pronto. Mas muitas vezes sim ter a paciência, ter o sentimento de aguardar que aquela transformação virá. E acima de tudo que a gente possa servir de exemplo, de paciência, de compreensão, de tolerância, de amor. Porque quando nós agimos, às vezes a gente, um exemplo simples, muitas vezes a gente está no trânsito e há ali um conflito e a gente pede desculpa. Quando a gente pede desculpa e reconhece o próprio erro, a gente desarma o próximo. Quando a gente grita de volta, não. Aquilo pode ser o estopim de uma grande tragédia. Certo? Então avaliemos. É necessário, para ser cristão, ter muita coragem. O cristão, ele é corajoso. Ele desafia os padrões vigentes. Os padrões vigentes da nossa cultura são: eu não levo desaforo para casa, eu dou o troco. É aquela justiça, mas que, como diz o benfeitor Emmanuel, ela cheira a vingança. De justiça não tem nada. É vingança, é troco, é moeda de troca. Então, trazendo a nossa reflexão do nosso versículo, o primeiro versículo aqui, a gente vai ler a passagem aqui como um todo e vamos refletir acerca do primeiro versículo do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo de 32 a 36. A passagem completa do Evangelho que nós iremos estudar hoje
é a seguinte: e se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. É uma passagem pequena, né? São alguns versículos, mas cheios de sabedoria para a nossa reflexão. Então, a primeira coisa que ele nos traz, que Jesus nos coloca, porque essa fala de Jesus para com os discípulos, nós precisamos transportar para nós. Quando Jesus fala ali no Evangelho, ele fala também aos nossos corações em relação ao amor. E existe uma diferença muito grande entre o amor que nós já somos capazes de praticar, que é esse amor humano, ainda muito baseado no nosso egoísmo, nas nossas relações imediatistas, e o amor que Deus ele tem por todas as suas criaturas. O amor de Deus por nós é o amor que nós precisamos aprender a ter. Quando Jesus vai nos dizer que nós somos deuses e que a gente precisa fazer brilhar em nós a luz divina que existe ali em nós desde a nossa criação, é justamente esse amor que nós precisamos desenvolver. Nós já ensaiamos características divinas em nós. E nós somos co-criadores. Nós não podemos dizer que nós somos criadores. Nós somos, sim, co-criadores em escala menor. Então, nós criamos para nós todas as situações as quais a gente vai experimentar. Quando eu, através do uso do meu livre-arbítrio, faço a opção pelo mal procedimento, pelo desvio da lei, eu crio para mim a situação que vai gerar a reparação daquele mal. Quando eu atraso o meu progresso evolutivo, não aproveitando as provas que a providência divina coloca diante de mim, para que eu possa acelerar o meu processo evolutivo, da mesma forma, eu estou criando novas situações onde eu vou repetir aquela experiência para que eu possa progredir. Então, somos nós que criamos as situações de conflito pelas quais nós iremos experimentar, pela nossa teimosia ainda em persistir ligados às regiões de sombra que existem dentro de nós. Então, nós precisamos estar atentos às oportunidades que temos diante de nós de progredir e de crescer. O que nós fazemos na maioria das vezes é nos sentirmos vítimas diante da providência divina, vítimas diante do próximo, e esquecemos que somos espíritos eternos, que temos um compromisso maior com a nossa evolução, com o nosso progresso. Compreendendo que somos espíritos eternos, as situações do dia a dia, elas tomam outra conotação. Elas são experiências, passageiras todas elas. Então, no versículo, se amarde aos que vos amam, se a gente só é capaz de amar aquela pessoa que concorda com a gente o tempo todo, que aplaude o nosso procedimento, que não nos causa problema, se a gente só ama a elas, esse amor não passa de uma troca. Porque a partir do momento que aquele amigo, aquele filho, contraria o meu ponto de vista, a minha maneira de fazer as coisas, porque a gente tem nós temos hábitos, nós temos maneiras de fazer, desde uma ordem com que a gente prepara uma refeição, até procedimentos que envolvem coletividades como um todo, nós temos uma nossa maneira de fazer.
E todos nós, espíritos em evolução, somos convidados, muitas vezes, por desafios na convivência, a mudar a nossa maneira de fazer. Então, tem sempre alguém, e nós somos às vezes constrangidos a mudar a nossa maneira de ser e pronto. Aquele amor, ele acaba. Eu achei que aquela pessoa era muito boazinha, mas eu estou percebendo, na verdade, quem ela é. Quem ela é? Alguém que tem a sua opinião e também tem a sua maneira de fazer. Então, a gente tem aquela pessoa como inimigo, como antagonista. Então, ela foi excluída do nosso amor, do nosso sentimento. Então, em verdade, ainda não era amor, ainda era egoísmo. Porque até o egoísta, ele sente amor. A grande diferença é que ele sente amor por ele mesmo. E a diferença entre ser egoísta e ser altruísta, em exercer esse amor divino e a caridade, é justamente o número de pessoas que serão beneficiadas com aquela ação do amor. O egoísta beneficia a si mesmo. À medida que a gente vai exercitando o amor, esse amor passa a atingir um número cada vez maior de pessoas. Então, inicialmente, o nosso restrito grupo familiar. Aquelas pessoas que dividem o teto conosco, que têm o mesmo sangue, ou que são irmãos ali de afeto, de sentimento. Então, eu consigo amar aquele pequeno grupo. À medida que a gente caminha, nós vamos estendendo esse amor para o vizinho, para o parente distante, para que nós possamos um dia chegar a amar a humanidade como um todo. Então, o versículo fala: e se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Porque esse é o básico. Esse é o básico, é a base da gratidão, porque quando alguém exerce amor, quando alguém nos estende a mão, nós precisamos ser gratos, nós precisamos devolver o amor. Só que Jesus pede algo mais do cristão. A recompensa do céu, a recompensa da vida eterna, de herdar o reino dos céus, ela é muito maior. Ela exige de nós o sacrifício de ir para além do nosso ponto de vista, de desenvolver em nós a renúncia, o sacrifício, a humildade nas relações de convivência, para que nós possamos também amar aquele que pensa diferente, amar aquele que age contra a sociedade, amar aquele que age muitas vezes contra mim. E eu sei que é um desafio, porque muitas vezes a gente corre riscos diante de quem não nos ama, de quem é nosso inimigo declarado. Mas será que dentro do meu lar, dentro da minha intimidade, eu não posso ao menos dirigir uma prece a esse coração? Ou será que a gente fica alimentando fantasias de represália? Ou a gente alimenta fantasias de que aquela pessoa vai encontrar a justiça divina na esquina, como se a gente quisesse, a gente não fosse capaz de se vingar, mas a gente quer que Deus se vingue daquela pessoa, através da sua ação. E nós sabemos que Deus, ele é de misericórdia, e a passagem ela vai falar um pouco disso para nós. Então Jesus ele faz uma comparação, né? E se amardes ao que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Então os pecadores aqui, a gente vai entender como aquelas pessoas que conscientemente erram, já sabem como deve se proceder, já conhecem os 10 mandamentos, conhecem os 2 mandamentos, onde Jesus resume os 10 mandamentos em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a gente gosta sempre de lembrar que nessa assertiva de Jesus nós temos o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós. Porque quem se ama de verdade é que é capaz de amar o próximo. Porque quando eu não me amo de verdade, eu continuo fugindo da lei. Continuo fugindo da lei, criando situações de reparação, como a gente viu atrás. Então, os pecadores também agem assim. Nós temos no dia a dia muitas relações de troca. Às vezes a gente está numa loja e a gente entra para comprar determinado produto, uma roupa, e a gente é paparicado pelo vendedor, pelo gerente. Então, você quer uma água, você quer um café, e a gente se sente muito bem ali por essa atenção que nós estamos recebendo. Mas aquela atenção, ela visa o interesse de que a gente adquira aquele produto. Fim daquela relação,
ela só vai dar continuidade baseada nessa relação de troca. Então, vez ou outra, a gente recebe uma mensagem: olha, estamos com promoção. Oi, aqui é a fulana, vendedora de tal loja, ou vendedor de tal loja, vem conferir os nossos novos produtos. Então, aquele amor, ele é um amor baseado na troca, no interesse comercial. Mas é bom que já seja assim. Mas dia virá em que nós iremos desenvolver em nós os sentimentos capazes de nos sustentar dessa forma no dia a dia. Mesmo aquela pessoa que não tem nada a oferecer para a gente, não é um cliente, não é um paciente, nós também dedicaremos a ela toda a atenção e todo o amor, porque nós seremos verdadeiros cristãos. Aí a gente traz aqui para a nossa reflexão, no livro Vinha de Luz, o capítulo de número 69, cujo título é No Serviço Cristão. Vinha de Luz, que é a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, Emmanuel ele vai trazer uma reflexão interessante para nós a respeito de como se dá esse trabalho cristão de ir além do que os pecadores fazem, porque nós somos conhecedores da lei. Quando nós não estamos atentos e não praticamos a lei, nós somos os pecadores. Porque a gente está no movimento de tentar acertar o alvo, né? Pecar é errar o alvo. Então, nós estamos agindo contrário à lei. Agindo contrário à lei, nós vamos entrar nessa classificação. Então, nós temos em nós a possibilidade de agir como cristão. E ele traz a reflexão a respeito de uma epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 3, que é a seguinte: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E os comentários. Aos companheiros de espiritismo cristão, cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Porque dão de graça e que por graça recebem, contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos. Porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência. Porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Então, ele está trazendo uma reflexão aqui preciosa, porque todas as vezes que a gente procura agir conforme a lei divina, nós encontramos duplicados, muitas vezes, os desafios. Frente à nossa posição, nós somos taxados por loucos, por extremistas, por vários adjetivos. Então, é necessário que a gente tenha atenção em relação a isso. Aí ele continua. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções de responsabilidade. O cristão, ele tem responsabilidades para com a tarefa na sua casa espírita, para com os estudos, para com os livros, tarefa para com o culto do evangelho no lar, compromisso em observar as suas atitudes, os seus pensamentos e os seus sentimentos. Aí ele continua. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a eles se entregaram de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Vou pegar um fone, que tem um barulho aqui nos atrapalhando a transmissão. Um momento, por favor.
dando continuidade ao nosso estudo, a gente acabou de ler a passagem do Vinha de Luz, no capítulo 69, onde Emmanuel nos convida a aprender a superar os desafios do cotidiano e que estejamos atentos, porque o cristão, ele deve servir de exemplo ao rebanho. Então ele vai continuar aqui na sua agora, no versículo de número 33, a gente tem a seguinte fala de Jesus para nós. Então a gente primeiro fez a reflexão acerca do amor e agora com relação ao bem. Então nós precisamos amar, mas também é necessário fazer o bem. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. No Evangelho de Lucas 6:33. Então, novamente, aqui nós temos o mesmo princípio colocado anteriormente. É o interesse, o materialismo simplesmente. Fazer o bem só aos próximos, ajudar apenas os parentes, nos socorrer apenas as pessoas as quais concordam com o nosso ponto de vista, trabalhar apenas pelo nosso grupo religioso. Aí ele vai dizer: também os pecadores fazem o mesmo. Então, revelando ainda um desapreço com relação às virtudes. Aí ele vai continuar uma outra reflexão aqui para nós. Então, primeiro, o amor, depois fazer o bem, que é a ação. Onde a nossa ação ela está nos levando. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Então, novamente, nós temos aqui nessa reflexão o interesse. A questão de emprestar, né, ela vai desde objetos simples, às vezes um vizinho pede uma panela emprestada, algum mantimento emprestado para concluir ali a sua refeição. Os livros, né, nós temos assim, a gente costuma dizer que não existe livro espírita perdido, e existem pessoas que não gostam de emprestar os seus livros, mas também existem pessoas que não gostam de devolver os livros que pegam emprestados. Então é uma relação sempre complexa. Então nós precisamos emprestar. Nós precisamos emprestar e nos desapegar daquilo que a gente emprestou. Seja uma vasilha, seja um livro, seja objeto de maior ou de menor valor. Porque quando nós nos apegamos àquele objeto e nós nos ferimos diante da não devolutiva daquele objeto, nós estamos agindo conforme os pecadores, porque nós não estamos agindo como verdadeiro cristão. Aí 20 anos depois a gente vai dizer: "Nossa, eu emprestei um livro para fulano e fulano nunca me devolveu aquele livro". E às vezes aquele livro foi muito útil para a pessoa, ou a partir dali ela emprestou para uma terceira pessoa, e aquele livro ele foi fazendo o seu papel de transformar corações, sendo que às vezes parado na estante da nossa casa, ele não cumpriria o seu papel de esclarecer, de consolar. Então nossos olhos, às vezes, eles são restritos. A espiritualidade, às vezes, quis que aquele livro chegasse à mão de uma terceira ou quarta pessoa, e nós ainda estamos apegados. Aquela pessoa que esqueceu de devolver, que esqueceu que emprestou um livro, que pegou emprestado, ela está sendo agente da providência divina para fazer aquele livro circular. Ou aquela pessoa que nos pega um objeto emprestado, uma vasilha, e não nos devolve, ela está sendo instrumento da espiritualidade para trabalhar o nosso desapego. Então, quando a gente passa a raciocinar nesses termos, nós estamos tendo pensamento cristão. E ele vai concluir: também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Sempre o cálculo, sempre a ausência de virtude. Então, nós, humanidade, caminhamos para situações onde nós faremos o bem por amor ao próprio bem, tá certo? E nós precisamos reconhecer que quem já começou a fazer alguma coisa, ainda que para tirar vantagem, só por interesse, já está no princípio, no ensaio, já revela alguma evolução.
mas como nós já dissemos, o cristão, ele precisa ir além. Então a gente caminha para o próximo versículo, onde Jesus vai falar assim para a gente: Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Esse é o versículo de número 35. E amar os inimigos é um desafio muito grande. Em vista de tudo o que foi dito, Jesus nos aconselha o amor aos inimigos. O inimigo, ele é filho de Deus e nosso irmão. Ele experimenta o mesmo desejo de felicidade que nós experimentamos. E só pode ser nosso inimigo quem um dia foi nosso amigo, quem em algum momento entrou na nossa vida, muitas vezes cultivou o nosso afeto, a nossa confiança, e de repente, por alguma ação impensada, por motivos que nós desconhecemos, agiu contra nós. E nós nos sentimos ofendidos porque ainda somos muito orgulhosos. Nós achamos que não merecemos aquela fala, aquele pensamento, aquela ação, aquela traição, sendo que tudo concorre para o bem. E a amizade, quando ela é baseada no verdadeiro amor, ela liberta, ela sabe renunciar, ela reconhece o direito ao livre-arbítrio por parte do semelhante, apesar do amor que nós dirigimos àquela criatura. Então, aquela pessoa tem o direito de não querer ir onde a gente quer ir, pessoa tem o direito de não gostar da música que a gente gosta, aquela pessoa tem o direito de torcer pelo time de futebol diferente, por ter um partido político diferente do meu, ela tem o direito de ter uma religião diferente da minha. E é necessário que a gente aprenda a conviver. Muitas vezes, muitos conflitos nascem de divergências religiosas. Amizades vão acabar por discussões no campo da religião. Ora, como a religião pode separar? A religião não separa. Nós é que separamos, porque o nosso amor ele ainda é egoísta. Então, esses inimigos que representam aqueles que discordam do nosso ponto de vista, em decorrência de um fato simples, porque nós estamos em processos evolutivos diferentes. E muitas vezes não somos nós que somos os mais orientados, os que estão visualizando a lei, os que estão perto de Deus. Muitas vezes, às vezes, são eles. São eles que estão nos convidando a sair de uma situação e a gente se ofende, a gente se magoa. Ele está nos convidando, às vezes, a ir fazer uma atividade física, e a gente se ofende, ele nos alerta em relação a algum procedimento inadequado que nós tivemos, alguma fala inadequada, e a gente se magoa, a gente se ofende. Por quê? Nós somos orgulhosos e egoístas. Não tem como a gente dizer qual de nós é o melhor. Aí a gente novamente busca aqui nesse exercício do amor, porque ele coloca amai, e esse amai, ele está no imperativo, é uma ordem de Jesus. Ela não dá margem à nossa discussão. Ele não fala assim, ó, ama-se, ama quando, não. Ama somente, não. Ele diz, amai os vossos inimigos. E Emmanuel tem um texto muito bonito também no Vinho de Luz, o capítulo 5, intitulado Com Amor. E é um comentário a uma carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. E, sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime.
a nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. Aí a gente lembra que tem a parábola do festim das bodas, e a pessoa é expulsa do festim porque não vestia a túnica. Então, que túnica é essa? Que túnica da perfeição espiritual? Ela é tecida no tear do amor com os fios da nobreza de caráter. Aí a gente vai colocar aqui por nossa conta essa reflexo da consciência cristalina, que é daquele que já pratica a lei de Deus, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, que é o conhecimento, a penetração, os dons e as possibilidades. Todos esses são os fios, tecidos pelo tear do amor, constituindo a nossa túnica divina. Aí Emmanuel continua. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Como vamos amar? Aí a gente chega nessa questão, né? Amai os vossos inimigos. Como amar no serviço diário? Como amar aquele colega de trabalho? Como amar aquele esposo, aquela esposa? Como amar aquele pai, aquela mãe, aquele parente? Como amar aquele chefe? Como amar aquele vizinho? Aí ele vai continuar. Renovemo-nos no espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Primeiro passo, compreensão. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Porque nós não estamos isentos das relações. E nas relações nós precisamos, muitas vezes, usar de energia. A gente tem que usar energia com o filho, quando a gente vai orientar. A gente tem que usar energia, às vezes, com determinada pessoa que nos pede muito, e às vezes ela extrapola aquele pedido, e muitas pessoas têm dificuldade de dizer não. Então, às vezes, a gente tem que ser mais enérgico. Olha, eu não posso, eu não estou em condições de te atender, eu não posso ir até lá, eu não posso ir até você, eu não posso fazer isso. Mas essa energia, essa posição, ela precisa ser temperada com a bondade, não com rancor e não com mágoa. E a fraternidade precisa ser temperada com a justiça. Temperar a justiça com a fraternidade, melhor dizendo. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Não há outro caminho para nós todos tenhamos um mundo melhor. Amar, compreender. Aí ele vai dizer, não apenas amar, no versículo, e fazer o bem, é um novo imperativo, porque eu vou amar à distância, mas é necessário que eu acenda em mim energia suficiente para algo fazer em benefício do meu próximo. Fazei o bem ao semelhante. Ninguém se lamenta de fazer o bem. Não há pessoa nenhuma que possa dizer, eu me arrependo de ter sido bom. Aquela pessoa que usa esse argumento, eu não deveria ter feito bem, na verdade não fez o bem verdadeiro, fez aquele bem do versículo anterior, que a gente estudava, baseado em interesse. Então, como o interesse não foi atendido, eu retiro o meu bem, eu retiro o meu amor. E esse amor verdadeiro, ele não pode ser retirado. O bem verdadeiro, ele não pode ser retirado. Nós temos que ter consciência que a paga desse bem, ela vem da providência divina, da misericórdia de Deus, e não do nosso próximo. Quando eu me sinto prejudicado pela ingratidão do meu próximo, aquele bem que eu fiz, ele era baseado em interesse. Então nós precisamos fazer o bem com todo o empenho, com toda a dedicação, com perseverança no aperfeiçoamento, porque a obra vai falar do seu autor.
E quando uma coisa é bem feita, bem executada, nós fazemos ela baseada no amor divino. E é interessante que no livro Nosso Lar, que é de conhecimento de todos nós, no seu capítulo de número 22, André Luiz nos traz uma reflexão muito interessante acerca do Bonus Hora. E essas reflexões, elas são a partir de um diálogo entre ele e a dona Laura. Nós conhecemos a obra, né, Nosso Lar, que conta as experiências de André Luiz no plano espiritual. E são reflexões interessantes, porque quando a gente diz que o pagamento, ele é feito pela misericórdia divina, por Deus, aí a gente imediatamente se lembra dessa moeda espiritual que os trabalhadores do nosso lar fazem jus quando eles trabalham. Mas nós, por extensão, podemos compreender aqui, diante de nós, que estamos vivendo a experiência da Terra, o quanto que as nossas ações, elas são avaliadas pelo nosso grande Criador, por Deus. Então a dona Laura vai explicar para André Luiz o que seja, e ele vai fazer a pergunta para ela. Que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Aí, minha interlocutora perdeu o aspecto cismativa que se recolher e replicou atenciosa, que é a dona Laura. Não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Todos nós possuímos uma ficha individual de trabalhador. E ela vai funcionar como esse valor aquisitivo. Então, todo bem que nós fazemos é nosso advogado em toda parte. Quando nós fazemos o bem, nós conquistamos a simpatia da espiritualidade amiga. Nós temos crédito perante a espiritualidade por todo o bem que nós fazemos. E esse crédito, ele pode ser utilizado para abater as nossas dívidas, para liquidar as nossas dívidas perante a providência divina, as nossas dívidas perante o próximo, e pode nos encaminhar situações, nos afastar de situações ou encaminhar na nossa direção situações que vão nos trazer paz, equilíbrio. Por isso que nós não podemos nos cansar de fazer o bem nunca. Aí ela vai dizer, vai descrever que em nosso lar todas as pessoas recebem roupas e recebem o pão, o básico. Porém, os que trabalham, a dona Laura vai continuar, explicando, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa no que se refere ao estritamente necessário, mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O mesmo se dá conosco, né? Ela vai continuar mais adiante. As almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento, ou o contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. O mesmo se dá conosco, porque à medida que a gente faz o bem, que a gente conquista a simpatia, nós somos levados ao mundo espiritual, nós participamos de cursos, de palestras, nós podemos ter encontros gratificantes. O bem vai sendo o nosso advogado, intercedendo por nós em nosso benefício dentro da evolução. Aí ela vai trazer aqui uma conta, que é uma conta bem interessante, que cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil nas 24 horas que o dia constitui. Então, quem acha aí que vai desencarnar e não vai mais trabalhar, está enganado, né? Porque para poder ter concessões nas colônias espirituais é necessário esse trabalho. 7 dias por semana, 8 horas por dia. E ainda com a possibilidade de acrescentar outras 4 horas de serviço extraordinário. E esse serviço extraordinário, que ele envolve renúncia, que ele envolve sacrifício, ele pode ser duplicado e até triplicado em número de horas, de acordo com o gênero da tarefa que se propõe a fazer. Aí ela vai continuar.
André Luiz vai lembrar das organizações da Terra e ela vai dizer que o trabalho ele é relativo. Por quê? Uma pessoa ela pode desenvolver uma tarefa cansada, reclamando e trabalhar às 8 horas. Outra pessoa pode trabalhar às 8 horas, porém com alegria, com disposição, com amor. Então, o tempo de quem trabalhou 8 horas com amor é diferente do tempo de quem trabalhou 8 horas reclamando. Então, nós precisamos ter essa noção diante das nossas tarefas. É necessário fazer o bem com alegria, com disposição. E não com aquele sentimento de que está cumprindo uma obrigação, de que aquele é terrível, de que a gente não queria fazer, de que a gente não queria sair de casa, porque aquele bem que a gente faz, às vezes, ele vai ter gosto de fel, ele tem gosto de veneno. E o semelhante, ele sente o peso daquela ação de caridade, mas que em verdade ela é feita com uma mão muito pesada, tá certo? Então ela vai continuar, ela vai trazer uma análise muito interessante, a gente deixou a referência aí na tela do capítulo, quem quiser aprofundar nesse conhecimento, que ela vai fazer uma reflexão acerca dos trabalhadores na Terra que fingem que estão trabalhando, que não cumprem o horário, que vivem buscando aposentadorias, abonos, facilidades no trabalho para permanecer, ou atestados falsos, né, golpes de toda a ordem. Então, que essas pessoas terão que prestar contas, porque todo o ganho externo do mundo é lucro transitório. Porque o que nós objetivamos, enfim, é esse ganho interno, esse ganho em qualidade. E mais adiante, no livro Nosso Lar, já no capítulo 36, que é intitulado O Sonho, André Luiz ele tem um encontro com a mãe. E esse encontro que ele tem com a mãe, ele se dá depois do primeiro dia onde ele trabalha nas câmaras de retificação. E nós conhecemos, ou através do livro, ou mesmo através do filme, quanto foi desafiador para ele, homem orgulhoso que já tinha sido, esse trabalho dentro das câmaras. E só foi permitido à mãe ter esse encontro com ele em função dele ter passado aquele dia trabalhando. Aí a mãe de André Luiz vai dizer para ele: o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se desse modo formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão, outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável, André, converter toda oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Então, nós podemos fazer o bem de alguma forma. E ela vai dizer para ele, o que é muito interessante nesse capítulo, a gente não vai ter tempo para poder ler todas as questões, que só mais um trechinho. Ela vai dizer a respeito do Evangelho. Concluindo aqui, a gente teve um pequeno problema de conexão. A mãe de André Luiz vai dizer para ele acerca do Evangelho. O Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente, lembra-nos que há maior alegria em dar que em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que fomos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, meu filho. Sobretudo, jamais esqueças dar de ti mesmo, em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Jesus deu mais de si mesmo para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra congregados no serviço sublime, embora da caridade material. E ela vai trazer, em continuidade, né? É bonita essa comparação
que o evangelho não só o amor, a caridade externa, mas aquilo de fazer com a alma, com o coração, que é o que o evangelista está trazendo aqui para nós na fala de Jesus, do nosso galardão. Será grande o nosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque o filho é aquele que faz por merecedor daquela herança do pai. Ele já representa o pai. E ela vai trazer uma reflexão maravilhosa, que o bônus hora é uma relação entre o criador e a criatura, que quem faz essa compensação é Deus, porque só Deus é capaz de avaliar o conteúdo espiritual presente na hora. Então ela diz aqui para nós, olha só, na bonificação exterior pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Mas no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. É por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum, a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias. Essas modificações é aquilo que a gente falava. São as nossas dívidas quitadas a partir do amor que a gente faz, despretensioso. Então, toda a caridade, todo o bem que a gente faz entra nessa conta, nesse conteúdo espiritual da hora trabalhada em nome de Jesus. Então as nossas experiências, elas não são fixas. Não existe fixação das nossas provas e dos nossos resgates. Tudo é relativo de acordo com o aproveitamento que nós podemos ter das nossas experiências. Então, à medida que a gente faz o bem, o nosso galardão, ele será maior. E nós seremos filhos do Altíssimo, porque ele é benigno para todos. Mesmo aquele chegará à condição de anjo. E Deus opera em silêncio em favor de todas as criaturas. Tenhamos a certeza disso. Jesus está no leme, trabalhador operoso das forças divinas da criação. E o último versículo: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, é um convite ao exercício da misericórdia. Deus age com misericórdia para com todas as criaturas que se encontram em erro. Nós também precisamos agir com a mesma misericórdia. Agindo desse mesmo modo, nós estaremos conscientes da nossa condição de almas imortais. E aí sim nós iremos merecer esse título de filhos do Altíssimo, que Ele é Pai de todos. Nós somos criaturas de Deus. Deus nos criou. A condição de filho, ela é resultado do nosso trabalho. É preciso que nós reconheçamos a paternidade divina em nós, nos reconhecendo como espíritos imortais. E só nesse esforço de agir conforme as leis que esse Pai misericordioso traça para nós, é que seremos reconhecidos e apontados como verdadeiros filhos de Deus. Então, ele é benigno, complacente, bondoso, magnânimo, e até para com aqueles que hoje são ingratos e maus. Ingratos porque não sabem reconhecer as expressões da misericórdia divina na própria existência. Ingratos para com Deus, porque a gente tem que agradecer desde o assalto que a gente sofre, a traição que a gente sofre, a ingratidão que a gente sofre. Nós temos que agradecer, porque ali Deus quer que nasça em nós uma virtude. E por que maus? Maus são aqueles que fazem o que não é bom, ou que omitem a prática do bem que já está ao alcance deles. Porque o ignorante, ele ignora a lei. O mau conhece a lei. Ele pode fazer diferente, mas ele ainda não quer fazer. Então, Deus é benigno porque ele dá sempre novas oportunidades a cada criatura de fazer o melhor.
e aguarda pacientemente a nossa evolução individual, até que nós possamos despertar para a vantagem que existe em se colocar a serviço do bem e do amor ao semelhante, para a nossa própria felicidade. Então, Deus é benigno para todos os que procuram ser reconhecidos como bons. E misericordiosos, ele vai dizer: sede misericordiosos. Novamente, um imperativo, uma ordem de Jesus, a nos recordar que o nosso comportamento pode trazer consequências agradáveis para todos nós. Temos de usar de misericórdia, do perdão, da complacência para com o nosso próximo. Nós ainda estamos muito longe de conquistar, mas é necessário, é imperioso que nós possamos dar o primeiro passo, tanto nós, encarnados, quanto desencarnados. Deus é misericordioso e precisamos sempre usar de misericórdia uns para com os outros. Isso amenizará os nossos problemas da nossa existência, tornará o nosso aprendizado mais fácil, fará com que a nosso dia a dia seja mais suave. Então, que possamos todos seguir o exemplo do Criador, estar atentos, ter a disciplina necessária para fazer nascer em nós as virtudes. Então, que no nosso dia a dia nós possamos aprender verdadeiramente a retribuir o mal com o bem, até o ponto onde nós todos seremos praticantes do bem e herdaremos a terra, conforme a promessa do Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Então, nós vamos agradecer imensamente a oportunidade que nos foi dada de juntos refletirmos acerca do Evangelho com uma prece. Querido Jesus, doce amigo, divino mestre, nós agradecemos, Senhor, as orientações que recebemos através da tua palavra nesse momento. Que nós possamos, Senhor, ser a geração que transformará o mundo em um local melhor para a convivência de todos nós. Que possamos, Senhor, dentro do nosso lar, nos espaços de convivência, praticar o bem, praticar o amor. Que possamos emprestar, Senhor, despretensiosamente, fazendo bem a nosso semelhante por amor ao próprio bem, para que possamos, doce Jesus, ser considerados filhos do Altíssimo, assim como tu já é. Muito obrigada e que assim seja. Boa noite a todos. Até semana que vem.